Então, quando a gente se posiciona e toma uma atitude de fé, um ato de fé, Deus está conosco. Então, a partir do momento que nós criamos essa atitude, levantamos e tomamos uma atitude que eu e minha casa serviremos ao Senhor, Aleluia, Jesus. Deus vai conduzir, porque esse é o desejo de Deus, o coração de Deus, que a nossa família serve o nosso Senhor. Por mais que a gente veja que é difícil, a gente às vezes ora ali com um ente querido, um parente, um pai, uma mãe, um filho, um tio, uma tia, para estar na presença, aí você vê, parece que a sua oração parece que não alcança, Deus já está trabalhando. Aquetais, que Deus já está trabalhando. Eu creio que logo o desejo do teu coração, o coração de Deus, aquele ente querido estará entrando por essa porta. Aleluia. Assim como o meu pai e minha mãe orou por mim, para eu estar aqui, Deus sabe de onde que Ele me tirou. Então, assim, eu falo com os irmãos, se posicione, continua perseverando, assim como Josué fez, ele e a casa dele, ele tomou uma atitude que ele e a casa dele servirão ao Senhor. Então, assim eu deixo essa palavra essa noite, que eu e minha casa servirão ao Senhor. Amém? Deus abençoe, Deus nosso bom dia. Meu irmão, é interessante que essa passagem aqui de Josué capítulo 24, há muito tempo atrás, Deus falava comigo sobre essa passagem aqui. Inclusive, Deus me deu vários temas em cima dessa passagem. O interessante aqui é que Josué ele faz de novo um concerto com o povo, né? E o versículo 14 vai dizer assim: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. A vitória do crente, irmãos, é temer a Deus e servir ao Senhor com sinceridade, ser fiel na casa de Deus, porque o versículo diz assim: porém, se parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolheste hoje a quem sirvais. Se você está aqui essa noite, é porque você escolheu a servir a Deus poderoso. Você está aqui essa noite porque você escolheu falar: Senhor, eu escolho estar na tua casa, na tua presença, para te servir. E Deus aqui essa noite está fazendo uma nova aliança com o seu povo. Deus está firmando uma nova aliança com esse povo aqui na casa de Deus. E o versículo 16 vai dizer assim, ó: então respondeu o povo e disse: nunca nós aconteça que deixamos o Senhor para servir a outros deuses. Aleluia. Porque aqui eles vão reconhecer que Deus tirou seus pais do Egito e levou até a terra prometida. Olha que lindo o versículo 17: porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho e que andamos entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Olha que lindo que o Senhor fez na vida daquele povo, e dessa maneira que Deus vai fazer na minha e na sua vida, irmãos. Não importa se a casa está cheia de Deus, está cheia do Espírito Santo, então você aplaude, você glorifica. Não importa, irmão, nós estamos aqui para adorar a Deus. Não importa se tem 3, se tem 4, se tem 5, o importante é que aqui, eita, a sua levando, aqui está um povo fiel, um povo que adora, que escolheu verdadeiramente adorar o nome do Senhor. Fique tranquilo, porque Deus já aquietou meu coração, eu já estou feliz, porque Deus está trabalhando, Deus vai levantar um povo, e nós vamos ver aquele que serve e aquele que não serve. Então fique tranquilo, porque Deus, Ele vai agradar, e Deus tem feito coisas grandes aqui nessa casa, em nome de Jesus. Irmãos, eu sinto uma graça de Deus sobre esta casa essa noite. Eu sinto a graça de Deus, meu coração está se alegrando, porque eu creio que essa noite, irmãos, é por isso que eu falo, Jéssica, Deus, ele escolhe as pessoas para estar na hora certa e no momento exato. Se Deus, escolheu para nós estarmos aqui essa noite, então porque eu e você precisam ouvir a sua palavra, porque muitas das vezes o Senhor não traz aquele que é incrédulo, Ele não traz aquele que fica na dúvida, Ele só traz
ensino, tinha só 5 irmãos, irmãos. Tinha só 5 irmãos. O pastor Eliseu tinha acabado de chegar, irmãos. E para vocês, Deus bradou na casa. Deus falou comigo, falou com a minha esposa, falou com aqueles irmãos. Irmãos, foi uma glória. Parecia que a casa estava cheia. Irmãos, foi uma glória. Você fala, Deus, Ele sabe o que Ele traz para ouvir a sua palavra. Então, que nessa noite, irmãos, nós vamos a glorificar e adorar o nome do Senhor. Amém? Irmãos, eu quero ter uma oportunidade para a nossa irmã Sueli, em nome de Jesus, falar algo de Deus aqui. Nossa irmã Sueli. Aleluia, Jesus, tu és maravilhoso. Amém, aleluia. Confesso que eu queria ficar quietinha, disse o Senhor, deixou quietinha de Deus. Mas, né, não tem como, né, irmãos? E a gente não pode rejeitar a oportunidade, porque a gente não sabe quando será a nossa última oportunidade, né? Eu quero só compartilhar com os irmãos uma passagem que o Senhor colocou no coração. Glória a Deus. No livro de Tiago, capítulo 4, que diz assim: Donde vêm as guerras e peleixas entre vós? Porventura não tendisto a saber dos vossos eleitos que nos vossos membros guerreiam? Cobiças e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós, que não diz a Escritura, o Espírito que em nós habita em ciúmes antes da maior graça. Portanto, diz Deus: resisti aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Ampliai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante ao Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observado da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz, que pode salvar ou destruir. Tu, porém, que és, que julgas a outro. Irmãos, foi uma palavra que o Senhor, né, colocou no coração. Aleluia, Glória a Jesus. Deus, aleluia. Nós devemos, né, resistir paixões, né? Nós sabemos que estamos passando por um período que não tem sido fácil, né? Mas o Senhor nos dá a certeza, né? De que Ele voltará. E aqui tem um segredo, né, irmãos? Nós devemos resistir, né? Se nós resistirmos, o diabo, ele irá fugir, né? Ele fugirá de nós, né? O Senhor deixou isso daqui, né? Então, que nós venhamos ficar firmes na presença do Senhor, né? Nós venhamos, assim, prestar atenção nos detalhes, irmãos, né? Glória a Porque Deus. o Senhor tem chamado a nossa atenção para detalhes nesses últimos dias. Porque às vezes a gente tem esperado algo grande do Senhor. Ah, Senhor, muitos dizem, eu só vou se acontecer tal coisa, se acontecer tal coisa. Quer ver coisa grande, irmãos, mas se esquece que Deus trabalha nos detalhes, né? Então a gente tem deixado passar muitas coisas desapercebidas, porque estamos olhando, esperando algo grande. Mas o Senhor, Ele nos diz para olhar os detalhes de tudo que tem acontecido, né? Glória a Deus. E Ele sempre está conosco, né? Essa semana eu estava observando, ali assistindo uma peça de teatro, né? Na qual chamou muito minha atenção, Vale dos Ossos Secos, né? Ultimamente é assim que está a igreja, né? Muitos que louvam já não louvam mais, aqueles que pregavam já não pregam mais, já estão desanimando e deixando de crer, né? Muitos deixando de crer, se tornando
foi pregado aqui, nosso pastor Paulo trouxe a mensagem, né? Se a gente soubesse como é a luz espiritual aí fora, a gente nem jogar o pé para fora de casa, né? Mas o Senhor, Ele nos dá armadura, Ele nos dá discernimento, Ele nos dá visão, né? E Ele está conosco, né? Para que a gente possa passar por tudo isso. É difícil, mas o Senhor está do nosso lado, né? Então que a gente não venha desanimar, que a gente não venha se esfriar, se tornarmos incrédulos, né? E mais uma vez eu repito, irmãos, vamos prestar atenção nos detalhes, nas pequenas coisas, porque o Senhor fala no pequeno, não é somente no grande, né? Então desde já eu dessa minha oportunidade. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, Deus está falando na casa, nos pequenos detalhes que o Senhor opera a grande obra. Então vamos ficar atentos aí, que o Senhor tem grandes coisas na nossa vida. Amém? Irmãos, vamos colocar em pé. Nós vamos estar orando aqui pelos ofertantes, dizimistas. Eu quero dar um bom tempo para o nosso pastor Derek, que eu sei que ele está cheio de Deus aí. Deus vai agradar hoje na casa aí, e não nos vai simplificar. Eu queria ver se a irmã Jéssica pode louvar um hino aí, né? Eu sei que Deus tem colocado algo no seu coração aí. Eu queria aquele escolha como você cantar, mas você sabe, né? Eu falo em Vinhos Eleitos. Amém? Chamar aqui o nosso pastor Edmilson, vai estar orando pelos ofertantes, dizimistas, em nome de Jesus. Posição, amém? Deus eterno Pai, no céu, nesta luz, nos olhos da eternidade, no céu dos céus da glória. Aleluia. Uma obra Foi que maravilhoso. assim está na construção da tua casa, que o Senhor possa guardar, abençoar, sanção, purificar, e reinar, repreender todo o mal. Nós pedimos em nome de Jesus. Nossa, irmã Jéssica, temos aqui uma internet aqui a 500 por hora, pentecostal. Só foca com a irmã Nayara aqui e já dá o louvor certinho, em nome de Jesus. Sanção da cruz do Pai do Senhor Jesus, amém? Amém, aleluia. Procurando o primeiro ali, outro, mas eu estou com um hino desde que eu saí de casa. Procurei um outro, que eu falei, eu vou cantar ele, canto em espanhol, depois canto em português, mas nem o hino não veio na minha cabeça. Eu estou com esse já tem alguns dias e vai ser no Play Boca mesmo. Glória. Amém? E o hino até que o nosso irmão teve a oportunidade, falou ali de Josué, que ele propôs no coração dele, né? E que ele e a casa dele serviriam ao Senhor. E isso é quando a gente guarda a palavra do Senhor no nosso coração, né? A gente coloca o propósito ali. E o hino que estarei cantando é um hino antigo, porém vou cantar em portunhol, né? E os irmãos que souberem me ajudem em nome de Jesus, amém? Tu palavra escondi, guardada em meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Tua palavra escondi, minhas roupas em tu sangue lavei.
E no poder do irmão, que Deus abençoe a nossa evangelho. Meus amados irmãos, vamos colocar em pé em nome de Jesus. Vamos estar aqui dando reverência total à palavra de Deus. Por esse momento aqui, com muito orgulho e prazer, nosso pastor Érico já está com a oportunidade em nome de Jesus. Deixa Deus falar. Seja Deus. Graças a Deus. Irmãos, paz do Senhor a todos. Louvado seja o Senhor, que os concede sábios aqui reunidos para glorificar o nome do Senhor nessa noite e aqui junto com os irmãos em adoração. Queria agradecer a Deus pela vida do pastor Roberto, pela sua esposa, a Érica, pelo convite. Nós conhecemos já há bastante tempo, conheço ainda mais, né, a minha família, meus pais, né, do que eu propriamente. Nós tivemos o prazer de ter comunhão com essa minha família, tanto ali na sede onde estamos congregando, e é um prazer estar aqui, pastor Roberto, na companhia do Senhor e de toda a igreja, e ver aqui alguns irmãos, né? Para quem não sabe, eu tive o privilégio, né, de pastorear aqui Popular no ano de... ou foi em 2013 ou foi em 2014, foi uma dessas datas aí, quando o Senhor me deu o privilégio de pastorear. E não era aqui a igreja, era lá embaixo, perto do depósito de gás, perto do ponto final lá embaixo, né? E hoje retornar aqui é um prazer estar aqui em adoração com os irmãos. Naquela época, o pastor Edmilson, né, a nossa irmã Alexandre, estavam e continuou congregando, adorando a Deus aqui com os irmãos. Isso é louvável a Deus. Amém, meus irmãos? Então, glorificar a Deus por isso. Também quero justificar aqui o meu abraço, né? O pastor Roberto, a nossa médica, congregou na sede muitos anos conosco lá. E eu, por fazer parte do conjunto de maestros da igreja, lá da orquestra, então, todo domingo, 5 horas, eu estou na igreja. Todo domingo, 5 horas, estamos na igreja, para ensaios, enfim, até o início do culto. Então, não é costume nosso chegar a esse horário, mas hoje tivemos que estar em Amparo, né? Eu cheguei há poucos em casa e viemos para cá correndo e deu tudo certo. Então, nos perdoe pelo atraso, nós estamos aqui para estar em adoração com os irmãos. Amém, meus irmãos? Amém. O profeta Isaías é o livro, quero ler com os irmãos, o profeta Isaías, capítulo de número 10, e eu quero ler somente o versículo de número 27. 27 é o versículo, o capítulo é o de número 10. O livro é o livro do profeta Isaías, para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. 10 é o capítulo, o livro é o livro do profeta Isaías, e o versículo é o versículo de número 27. O Senhor direcionou essa palavra para esta noite, no nome de Jesus Cristo. 10 e 27 no livro de Isaías, para a glória de Deus. Eu quero ler com os irmãos o verso de número 27. Verso de número 27. Capítulo 10. Livro do profeta Isaías. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. E acontecerá o mesmo versículo naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Se assente, meus irmãos, glorificando o nome do Senhor, Salvador Jesus. Abençoe a vida da minha esposa, irmã Jéssica, por esse hino de adoração também. Maravilhoso ouvir o Senhor sendo entronizado no meio dos cânticos. Irmãos, o texto que nós lemos aqui no livro do profeta Isaías é um texto que fala acerca dessa ferramenta, né? Eu digo que no mundo tão tecnológico, né? Essa é uma ferramenta que o Senhor ele havia já há muito tempo disponibilizado para a igreja. Mas, diante da correria do dia a dia, se parece um pouco que nós, de certa forma, estamos nos esquecendo de usar tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas em forma para combatermos os nossos dias. A gente sabe, né, notícia aí para os irmãos, que a nossa luta ela não é uma luta carnal, né? A nossa luta ela é espiritual. E a igreja ela vai lutar, né? Nós somos a igreja, nós vamos pelejar essa luta espiritual nos lugares espirituais. E para isso
Deus ele disponibiliza, Deus dá para a igreja, essas águas espirituais para a igreja. E uma dessas águas está aqui, e uma dessas ferramentas, desse dispositivo que Deus dá para a igreja para combatermos o bom combate, para irmos avante diante das nossas guerras, das pelejas, das nossas milícias. O Senhor dá para nós, aqui dentro do versículo 27, um desses dispositivos, uma dessas ferramentas, uma dessas armas, que é a unção de Deus. A unção de Deus que é derramada pelo próprio Deus por intermédio do Espírito Santo sobre a vida de cada um dos irmãos, sobre a vida de cada crente, de cada irmão, de cada irmã. Recebe unção da parte de Deus, unção que vai aí nos fazer transportar, nos fazer andar, vai nos fazer aí caminhar mais longe, vai nos fazer aí enxergar aquilo que o nosso olho físico não enxerga, vai fazer ouvir aquilo que o nosso ouvido não escuta. A unção aí de Deus na nossa vida, na vida do irmão, da irmã, vai fazer você ver no horizonte coisas que não são visíveis, vai fazer você passar aí por dificuldades, muralhas, por aí grandes enfrentamentos na sua vida, que na força humana, no braço humano, no conhecimento humano, na inteligência humana, não é possível passar, porque são coisas espirituais. E por ser coisas espirituais, por intermédio dessa ação do Espírito Santo na nossa vida, que a unção de Deus ela vai capacitar a nossa vida, vai nos dar graça, autoridade, vai nos dar sabedoria, vai dar conhecimento, vai visitar a unção de Deus as nossas faculdades mentais, vai abrir diante dos nossos olhos um novo caminho, uma nova proposta, E mesmo que ainda em tempo não enxergamos essas coisas, é a unção de Deus que nos faz ter graça para esperar, para sabermos orar como convém, como foi lido aqui no texto, para sabermos pedir como convém. A unção de Deus ela vai agir em vários âmbitos da vida do crente, do irmão, da irmã, para podermos aí ir avante com propósito. A igreja ela tem um propósito, a igreja ela marcha, a igreja ela anda, a igreja ela vai avante no propósito, um dos maiores propósitos da igreja é fazer missões, ganhar almas para o reino de Deus e não perder as almas que já se ganhou, que aqui somos nós que estamos aqui nessa noite. Mas diante do propósito da igreja, Deus tem um propósito da vida de cada irmão, Deus tem um propósito da vida de cada irmã, Deus tem um particular, Deus tem um chamado específico, ministério, porque é isso que diz o texto, que a igreja ela é um corpo vivo, um corpo místico. E qual é esse corpo? Que nós somos todos eles partes desse corpo, cada um é um membro, diz o texto, do mesmo corpo, cada um faz parte, tem a sua função no corpo, do qual o cabeça não é outro senão Cristo. Então, dentro das funcionalidades do corpo, para cada membro que tem a sua função no corpo, assim é cada um dos irmãos. Cada irmão aqui tem uma função dentro desse corpo que, de uma forma ajustada, treinada, vai crescendo. O corpo vai crescendo, porque tudo que tem vida cresce. É por isso que Deus já está trabalhando, por isso que Deus já veio trabalhando aqui em meio aos irmãos, no meio dos cantos, dos louvores, nos cultos. Os irmãos aqui estão prestando a Deus, Deus já está trabalhando, Deus já está movendo as águas, fazendo coisas novas em cada culto que os irmãos aqui vêm, porque a igreja é viva e tudo que tem vida cresce. Deus vai recebendo a igreja, Deus vai dando a igreja, Deus vai estabelecendo, às vezes, nossa vontade, nosso desejo, como eu aprendi, de dar o passo de 1 metro, de dar o passo de 1 metro dele, e às vezes a nossa perna não vai conseguir dar o passo de 1 metro, mas dá um passo de 10 centímetros, de 20 centímetros, mas não pare de andar, não pare de caminhar, de passo a passo, de pouco a pouco você vai vencendo, vai andando, e as coisas vão ficando para trás, o projeto, o propósito, o alvo, a soberania da vocação que Deus chamou você e eu, nós vamos aí conquistando e seguindo avante. E através disso é que a unção ela vai operar, através disso é que a unção de Deus, dita aqui no livro de Isaías, capítulo 10, 27, que a unção ela vai despedaçar o jugo, a unção ela vai, no verso aqui do número 27, ela vai tirar a carga do ombro, porque para nós, irmãos, é muito pesado
por mais sábio, por mais inteligente que somos, que você e eu queremos ser, nós não vamos conseguir, porque a luta é espiritual. E na luta espiritual não há conhecimento humano, mas a estratégia de Deus para a vida do irmão e da irmã. E através da unção de Deus, que esta carga é tirada do nosso ombro, e o texto diz que então o jugo ele é despedaçado do pescoço, e tudo isso acontece por causa da unção de Deus sobre a nossa vida. Deus ungiu você, Deus derramou unção sobre a tua vida, desde quando você e eu aceitamos a Ele como o único e suficiente Salvador da nossa vida. O Senhor depositou a unção sobre você, e a unção de Deus ela desce, irmão, constantemente sobre do irmão e da irmã. É como óleo, porque um dos símbolos da unção é o óleo. Em grande parte do texto sagrado da Bíblia, quando lemos falando de óleo, está falando de unção. Se está falando de unção e de óleo, está falando do Espírito Santo, porque um dos símbolos do Espírito Santo é o óleo, que é a unção de Deus. E a unção de Deus ela tem finalidades na nossa vida. A unção de Deus ela tem propósito na nossa vida. Deus não derrama unção, Deus não dá unção para que ficamos apenas com essa unção guardada para nós. Mas a unção, além de ser guardada para nós, como diz o texto de Judas, e vós tendes a unção do Santo e saber tudo, a unção de Deus também ela nos traz algumas finalidades para que possamos compreender em Deus, receber em Deus, ter em Deus os nossos propósitos e crer que o Senhor ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus tem galardão, Deus tem galardão para mim, Deus tem galardão para você. Nós aprendemos, irmãos, que Deus ele não é devedor de seu ninguém. Deus não deve nada para ninguém. Aquilo que nós fazemos em Deus, todo o tempo investido em Deus, todo minuto, todo segundo, toda hora, todo dia, mês, ano, que você sai da sua casa, vem para a igreja, que mesmo na sua casa você faz, mesmo indo para o teu emprego, no emprego, você está em algo, movimentando em prol da igreja, da obra de Deus. Deus ele é galardoador de cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada dia, de cada semana, de cada mês. Aí Deus visita a nossa vida, seja no âmbito espiritual, material, financeiro, seja o Senhor visitando o nosso celeiro, a nossa dispensa, seja Deus agindo nas nossas minúcias, nos nossos pormenores. Aí nós não entendemos esse favor tão grande e merecido de Deus, mas é todo aquilo que você tem com o coração grato, depositado no altar de Deus, colocado na obra de Deus, depositado a sua vida como um sacrifício em Deus. Deus ele é galardoador para mim, abençoado. Oh, Deus não vai dever nada para mim, Deus não vai dever nada para você. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem tido essa alegria de fazer para o Senhor, de estar na presença de Deus, descansa o seu coração, porque no tempo certo Deus visitará a tua casa, Deus visitará também a tua família, Deus visitará também os teus negócios, aonde a tua palma das mãos, aleluia, se colocar onde a planta dos teus pés pisar, Deus fará prosperar a tua vida e a tua casa no nome de Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que nós cremos na unção de Deus sobre a vida da igreja, sobre a vida do irmão, sobre a vida da irmã. Esta unção que tem os seus aspectos, esta unção que tem a sua finalidade. Olha, quando nós olhamos, irmãos, para o texto de 1 Samuel capítulo 16, a Bíblia vai dizer que é o texto onde Deus vai falar para Samuel o seguinte: Deus vai dizer, Samuel, vai até a casa de Jessé o Belemita, porque unge dentre os filhos deles um homem, porque eu escolhi este homem para ser rei sobre Israel. E os irmãos conhecem todo o contexto da história, o enredo que Samuel chega na casa de Jessé e vai querer ungir, um dos primeiros filhos, o primogênito, que era o mais velho. E aí Deus vai dizer: não é este que você vai ungir, se passa todos os filhos e não é. E então Samuel vai fazer a pergunta: acabou-se todos os filhos, não há mais nenhum jovem aqui na tua casa? É quando Jessé vai dizer: ainda tem o menor, que és
se apodera de Davi, toma conta dos olhos, da boca, da perna, do cabelo, toma conta de todo o ser de Davi. E o texto é claro em dizer que dali em diante Davi passou a andar não só na companhia dos seus irmãos e do seu pai, mas Davi começou a andar na companhia, na presença do Espírito Santo de Deus. Por quê, irmãos? Porque a unção de Deus, uma das finalidades, pastor Roberto, da unção de Deus é de confirmar a chamada que Deus tem na vida do crente. Quando Deus tem uma chamada na vida do irmão, da irmã, do ministério, não precisa nós ficarmos procurando na voz do homem, não preciso procurar no Instagram, no TikTok, não preciso ir no Facebook colocar uma coisa com a minha cara e esperar que alguém diga algo bom. Não, quando o irmão, quando a irmã tem a convicção da chamada, do ministério, daquilo que Deus tem na sua vida, basta só a presença do Espírito Santo sobre você. Quando a presença do Espírito Santo está na nossa vida, não há ninguém que possa querer nos desmotivar, porque nós sabemos que quem nos chamou foi Deus, quem nos escolheu foi Deus. Aleluia! Quando Deus fala para Ananias, Ananias, vai à rua direita, vai à casa de Judas, porque tem combinado de joelho orando, você vai chegar lá, vai pôr sobre ele as suas mãos e tu vai orar por ele. E aí Ananias vai dizer: quem que é este homem para que eu não me engane? É Saulo. Ananias fala: é Saulo, Saulo de Tarso. Se é Saulo de Tarso, eu não vou orar, eu não vou lá, não vou fazer nada, porque ele é um perseguidor da igreja, é um homem que batalha contra a igreja. Aí Deus vai olhar para Ananias e vai dizer: Ananias, tu está olhando igual Samuel olhou para os primeiros filhos de Jessé, tu vê por fora, eu vejo por dentro. Para você, Saulo pode ser ruim, para você, Saulo pode ser perseguidor, mas para mim é alguém que é um vaso escolhido, e sobre aquele vaso eu vou derramar a unção. Olha para mim, irmão, não foi o homem que escreveu por você. Aleluia! Não foi o teu parente, não foi ninguém da tua empresa, da tua casa, da tua família que subiu naquele madeiro, que verteu sangue precioso para salvar a tua vida e para te colocar onde você está aqui hoje. Então valorize o Espírito de Deus sobre a sua vida. O Espírito de Deus é que confirma a chamada na vida do homem e a mulher que sente a presença do Espírito. Aleluia! Se temos a presença dele, fica tranquilo, porque ele já confirmou. Aleluia! Eu venho aqui para a igreja, pastor Roberto, e eu espero a confirmação de Deus, e Deus confirmou. Deus já confirmou, Deus já confirmou. O Espírito Santo está sobre a tua vida, está sobre a tua cabeça. O Espírito Santo está sobre, aleluia, o teu interior. Ele fala com você, irmão. É gostoso demais. É gostoso, não é? Quando o Espírito Santo fala com a gente. Aleluia! Lá na nossa casa, quando você está pegado a casa, não no volante do carro, no guidão da moto, quando você está no coletivo, indo para o trabalho, voltando, quando você está nos seus afazeres, seja secular, seja doméstico, eu não sei onde os irmãos passam o dia a dia, mas aí vem a voz do Espírito Santo através de um hino, através de um louvor, através de um testemunho, na salvação de alguém que você encontra na rua, com um sorriso no rosto, com a paz do coração que alegra a tua alma. E aí o Espírito Santo começa a te
abençoar, em falar, em estar conosco. Um dia eu estava voltando do culto, estava sem carro, voltando do culto, e aí eu sempre passava por um lugar, né, que tinha uma ponte que ligava um bairro para o outro, eu sempre passava para chegar em casa. Eu estou voltando então da igreja. O Espírito Santo falou comigo: não entra por aí hoje, não vai aí hoje. Irmão, as pernas endurecem. Eu já aconteceu alguns, não. As pernas endurecem, irmão. Você fala, meu Deus do céu, parece que estou carregando alguns quilos a mais na perna, a perna endurece. E aí eu falei: não vou, e passei reto. Dei uma volta de uns 15 minutos a mais para chegar em casa. Quando eu cheguei em casa, curioso como eu sou, e aí eu peguei o binóculo do meu pai, eu peguei o binóculo do meu pai e mirei o binóculo, focalizei ele, irmão, lá por onde eu ia passar, porque é alto em casa, e eu conseguia ver. Quando eu focalizei, meu irmão, eu vi dois camaradas, aleluia, que estavam escondidos, e eu não sei se era pau, se era ferro que eles tinham na mão, mas eles estavam assim agachados, e naquela hora que eu vi com o binóculo do meu pai, eu disse: obrigado, Espírito Santo de Deus. É importante ouvir, irmãos, a voz do Espírito Santo. É importante ser sensível à voz do Espírito Santo, porque a unção de Deus, como eu disse, ela nos faz ouvir coisa que ninguém ouve. Aleluia, Jesus. Eita, agora eu, pastor, chega aqui e fala: irmão, Deus me deu um projeto, eu vou passar para a igreja. Os irmãos falam: meu Deus do céu, que projeto. Que coisa estranha é essa? Será que vai dar certo? É porque ele já ouviu o que ninguém ouviu. O Espírito Santo faz a gente ouvir coisa que as pessoas não ouvem. O Espírito Santo faz a gente olhar, irmão, para coisas que ninguém está vendo. Mas será que você tem certeza? Eu não tenho, porque Deus já me fez ver, Deus já me fez contemplar. É a unção de Deus sobre a nossa vida. A unção de Deus, ela nos faz também viver em comunhão. Como foi dito aqui já no texto de Tiago, a unção de Deus nos faz viver em comunhão. A unção de Deus, ela ajuda o crente a viver em comunhão. Em comunhão. Porque o crente, irmão, que não tem unção de Deus, que não busca em Deus a sua unção, ele é um crente difícil, né? Uma pessoa difícil de se lidar, uma pessoa difícil de ter proximidade, uma pessoa que logo procura sempre estar envolvida em briga, em confusão, em discórdia, promovendo sempre alguma coisa desconfortável para a igreja, para os irmãos. É a pessoa que ainda não conseguiu, pastor, ter essa sensibilidade de unção de Deus, porque é bíblico, irmão. A unção de Deus, ela faz o crente viver em comunhão, e não é uma opção. Não é uma opção, porque quem já teve, porque todos nós já tivemos uma discussãozinha. Tivemos ou não tivemos? Ninguém nunca discutiu aí. Verdade. Na igreja, né? E aí você, às vezes, né, sanguíneo demais, perde a cabeça, fala que não deve, aí você vai para casa, bravo, né, Alexandre? Você falei mesmo, tinha que ouvir mesmo. Aí passa, irmão, 2 horas, 3 horas, você fala: meu Deus, por que eu falei? Realmente, por que eu achei daquela forma? Aí já no outro dia você já está com aquela dor, né? E aí você vê o irmão, a irmã que você teve aquela discórdia, você fala: tão ruim viver assim. É assim, mano? É tão ruim viver assim. Queria consertar com o irmão, queria falar. Porque o Espírito de Deus já está dentro de você, porque a unção de Deus já está dentro de você, dizendo: não é assim, você não vai conseguir desse jeito aí, viver assim vai ser ruim, cultuar assim vai ser ruim, adorar assim vai ser ruim. Tem que liberar perdão, tem que viver em perdão, tem que aprender a suportar, tem que aprender a entender a fraqueza, a fragilidade do outro, ou a sua própria fragilidade, aleluia, porque a unção de Deus nos faz viver como é. O Salmo 133 diz: ó, quão bom e consolador com os irmãos vivos, hein? União. Ó, quão bom e consolador com os irmãos vivos, hein? União. O Salmo estava aí, sim ou não? Aí a gente só fala isso aí, né? É, meu irmão? Aí, irmão, já quão bom e consolador com os irmãos vivos, união, é mesmo? Mas o Salmo não acaba, porque a gente só fala isso aí. Mas o próximo versículo do Salmo 133, o 2, vai dizer: é como o óleo. Eita glória!
óleo precioso que desce sobre a cabeça, pela barba e escorre pelas vestes de Arão. Calma aí, irmão, vamos fazer só, vamos só esmiuçar esse texto aqui. Primeiro que está falando que ao compor com os hábitos não vivem em união. Isso é bom que os não vivem em união, é bíblico. Agora vai dizer que é como a unção de Deus, deixa a glória, que foi derramada sobre a vida de um homem. Que homem é esse? Arão. E quem é Arão? Arão foi o primeiro sumo sacerdote constituído por Deus para entrar aonde? No Santo dos Santos, lugar que nenhum outro homem na terra tinha legalidade, autoridade para pisar. Arão tinha para entrar com o incensário, para entrar com o sangue que tinha sido recolhido daquele cordeiro que tinha sido morto, e ele entrava no Santo do Santo, balançando o incensário que simbolizava a unção do santo, com a roupa santa, com a Bíblia santa, já tinha sido lavado na porta da tenda do tabernáculo com isopo, já tinha sido ungido com o óleo na testa, e quando ele entrava no Santo do Santo, ele aspergia o sangue sobre o propiciatório, que era a tampa da arca do concerto, onde tinha os dois querubins batidos a óleo, e quando ele aspergia o sangue sobre a arca do concerto, sobre a tampa do propiciatório, porque debaixo da tampa tinha o pote do maná que desceu do céu, tinha a vara de Arão que havia florescido ao terceiro dia, e tinha o decálogo, os 10 mandamentos que Deus havia dado a Moisés no monte, e simbolizando tanto o decálogo Cristo como cumpridor de toda a lei, tanto o maná que desceu do céu como Cristo, como o pão vivo que desce do céu. Aleluia! E a vara de Arão simbolizando Cristo que morreu, mas ressuscitou. A Bíblia vai dizer que a nuvem da glória, da Shekinah de Deus, parava sobre a tenda, e a glória de Deus era vista e sentida pelos israelitas por causa da comunhão que Arão tinha com o povo e que Arão estava estabelecendo com Deus. Essa noite Deus me dá autoridade. Levante a mão para receber. Deus me dá autoridade. Nessa noite que você receberá mais unção para viver em comunhão. Aleluia, a unção de Deus faz viver em comunhão, a unção de Deus, aspecto da unção de Deus na nossa vida que nos faz viver em comunhão. A unção de Deus ensina o crente, ensina o crente a viver em santidade. É unção, pastor Edmilson, faz o crente viver em santidade, viver uma vida de renúncia, caminhando em Cristo, renunciando, não se constituindo amigo do mundo, mas sendo inimigo do mundo para se tornar amigo de Deus. É a unção de Deus. Mateus capítulo 5, lembra da palavra da 10 virgens? A Bíblia vai dizer que eram 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes. É assim ou não é? 5 loucas, 5 Prudente. um texto rápido, uma forma sem glória, que ele dizia para os irmãos, o que diferenciava as prudentes das loucas? Era o azeite. Era o quê? O azeite. O azeite. Mas todas tinham azeite, sim ou não? Sim. Todas tinham. Só que 5 delas tinham azeite de reserva. Aleluia! Glória! Aleluia! 5 delas falou assim: nós já temos azeite. E o azeite é usado para acender a lamparina, para ser lâmpada para os pés, para o caminho, para não ficar no escuro. Só que 5 delas falaram: mas e se acontecer alguma coisa, o esposo demorar? E se o esposo tardar de vir? E se acabar o nosso azeite, a gente fica no escuro? Como é que a gente vai fazer para acompanhar o esposo? Mas olha para cima, não se importaram com isso. Então isso diferenciou as loucas das prudentes, porque elas tinham azeite de reserva. E por que elas tinham azeite de reserva num contexto simbólico dos nossos dias? Porque a unção de Deus para a nossa vida não é só para pregar. Olha aí, ó. A unção de Deus não é só para profetizar. A unção de Deus não é só para rodar. A unção de Deus
deve rodar, o crente deve pular, pendurar no ventilador, sair rodando no ventilador. Se for a unção de Deus, vai embora. Não é? Se for a unção de Deus, irmão, deixa Deus tomar a tua vida, seja usado. Aleluia. Para pôr a mão, para libertar, para trazer libertação no nome do Senhor, para trazer cura no nome do Senhor. Seja usado, mas a unção de Deus não é só para isso. A unção de Deus não é só para exercer os dons. Aleluia. Porque naquele dia ele mesmo vai dizer, mas Senhor, o Senhor vai dizer, eu não te conheço, não. Mas o Senhor não me conhece. Mas eu pregava. Eu profetizava. Eita glória, aleluia. Eu expulsava os demônios. Exercício dos dons. Exercício dos dons. Mas eu não te conheço, não. Apartei de mim que você pratica a iniquidade e o pecado. Porque a unção não é só para exercer os dons, mas a unção é para exercer o fruto do Espírito. Glória a Deus. Longanimidade, temperança, benignidade, amor, paz, gozo. Essa não é temperança. O fruto, irmão, é para ser exercido através da unção. A unção de Deus não é só para fazer as coisas espirituais para que os outros vejam, para que os outros me aplaudam. A unção de Deus é para viver uma vida até o esposo voltar. É falar, se não interessa, sua esposa vai voltar agora às 6, sua esposa vai voltar às 7, sua esposa vai voltar às 8. Você vai passar a madrugada toda, ele vai chegar na madrugada, não me importa, mas eu sei, eu tenho aceite de você. Pensando na minha vida para suportar os meus tempos, para suportar as minhas provas, as minhas perdas, mas eu não abandono o barco, eu não saio aos pés da cruz. Até que ele volte para me buscar de Cristo. Jó tinha tanta unção de Deus, Jó tinha tanto azeite de reserva, que mesmo com tantas feridas, tantas chagas, se coçando com um caco de pedra, alguém vai criticar a Jó. E Jó vai dizer, rapaz, eu sei de uma coisa, o meu redentor, ele vive. Eu tenho azeite aqui de reserva. Eu estou visualizando aqui, porque Jó disse assim, ó, eu sei que meu redentor vive, em breve se levantará para julgar minha causa. Mas no contexto aqui, para fazer o Jó vai dizer assim, eu tenho tanta azeite aqui de reserva, que eu sei que até que ele se levante, eu estou aqui me coçando, mas eu não prego, eu não abro a minha boca para murmurar, para pegar, porque eu sei que daqui a pouco ele vai se levantar, eu não sei se é agora, se é amanhã, se é mais um ano, 2 anos, eu não sei não, mas aqui tem azeite guardado na minha vida, para eu esperar o agir de Deus. A unção de Deus nos faz viver, irmão, em santidade. A unção de Deus nos faz viver em santidade. A unção de Deus precisa estar sobre a nossa vida, vivendo uma vida, irmão, de santidade. Eclesiastes 3, há tempo para sorrir e tempo para chorar, né? Tempo de estar sentado, tempo de estar de pé. Não é assim? Tempo de correr, tempo de estar parado. E aí vai se discorrendo os tempos do sim e os tempos do não. Né? Tudo tem seu tempo. Pro sim, pro não. Pro sim, pro não. É assim que escreve os outros mais sábios, que é Salomão. Aí Salomão escreve no capítulo 3, capítulo 3, que há tempo para todas as coisas debaixo do. Aí ele escreve capítulo 4, ele escreve capítulo 5, ele escreve capítulo 6, ele escreve capítulo 7, ele escreve capítulo 8, e ele escreve o capítulo 9. No capítulo 9 parece que Salomão fala, ops, esqueci do negócio, deixa eu escrever aqui. Depois de alguns capítulos ele vai se lembrar que tem uma coisa que não há tempo de estar e que não está, que tem uma coisa que não há tempo de sim e não. Aí ele escreve em Eclesiastes 9, verso número 8, em todo o tempo não falte o óleo sobre a tua cabeça. Salomão está dizendo, pode passar todos os tempos, mas seja uma pessoa ungida sobre a tua vida. Tenha a unção de Deus, não perca a unção de Deus em todo o tempo. Sejam alvos
unção de Deus, ela faz o crente viver milagre. Milagre. A unção de Deus também, além de confirmar uma chamada de Deus na nossa vida, a unção de Deus, além de nos ajudar a viver em comunhão, a unção de Deus que nos faz viver uma vida de santidade, a unção de Deus também faz e gera milagre na nossa vida. Na nossa vida, a unção de Deus aqui. No verso 26 tem milagre. Isso aqui não é a mão do homem, isso aqui é algo espiritual, carga tirada do ombro, alívio do peso, alívio da opressão, alívio da depressão. O jugo é a depressão do pescoço, o jugo é a mão do inimigo sobre a nossa cabeça. Existe, lógico, uma história que existe, lógico, um contexto literal sobre o jugo. Eu não vou aplicar aqui agora, mas o jugo aqui, de forma simbólica, é a mão, a opressão do inimigo sobre o pescoço do crente, do irmão da irmã, e sufocando, aquela mão que sufoca, aquela mão que te lara, aquela mão que Aleluia! que sozinho você entra em pânico, que sozinho você começa a ter coisa na sua cabeça, a pensar coisa ruim, coisa mal. Isso é um jugo que está sobre a vida da pessoa, mas a unção de Deus, quando ela chega para quebrar esse jugo, ela chega para dar uma dor, ela chega para cortar este laço, ela chega para colocar por terra. A Bíblia diz que enquanto o valente está na casa, ele está reinando. Enquanto o valente, que é o inimigo, o diabo está na casa, ele está reinando. Mas a Bíblia diz que quando o outro mais valente chega, quando o Cristo chega, ele é todo valente, ele é todo esposo do valente. E agora o valente tem que ir embora, porque a unção de Deus chegou na vida do crente. Recebe esta palavra. Declare-me o que é que tem na sua casa. Eita glória! Glória a Deus! Fala para mim o que você tem na sua casa, mulher. Diz: eu não tenho nada. Eu sou uma botija. Aleluia. Meu Deus do céu. Eu não tenho nada. Eu só tenho um vaso com azeite. Aleluia. Eu não tenho recurso material, mas eu tenho azeite. Lá em casa tem vaso, e no vaso ainda tem azeite. É pouco, mas tenho. Está difícil, mas eu tenho. Está complicado, mas o azeite está aqui ainda. Eu sei que está acabando. Às vezes eu penso em recuar, às vezes eu penso em ir embora, às vezes eu penso, mas hoje eu decidi vir até você, homem de Deus. Hoje eu decidi procurar para pode me dizer, o homem de Deus olhou para ele e disse: você tem tudo, você tem nada, mas tem tudo. Eu não tenho nada, mas tenho tudo. Se cumpriu esta palavra na vida dela, tendo nada, mas tenho tudo. Eu levo ela para a tua casa, passa nos teus vizinhos, eu pego a boca, não pega bastante vaso, e vaso quanto eu puder carregar na mão, na sacola, na bolsa. Chama as crianças, pede vasos e não pega. Entra dentro da tua casa, entra dentro do teu quarto, fecha a porta do quarto, que simboliza a oração, a vida de oração. Entra dentro do teu quarto, fecha a porta, pega as crianças e começa a derramar azeite. Você vai ver o que vai acontecer. E ela, irmão, todos os vasos, vendeu, pagou a dívida, e o nome de Jesus perdoou. Através do que não sangue de Deus na vida dela, do óleo que foi derramado sobre a cabeça dela. O Salmo 92, eu termino agora. O Salmo 92, não é primeiro, verso 10. Verso 10 do Salmo 92. O texto vai dizer assim: Davi salmodiando. Ele vai dizer assim, aleluia. Verso de número 10 do Salmo. Eu preciso ler porque eu não quero ler aqui errado. Esse salmo precisa ficar no teu coração. 92 e 10. Um salmo de Davi. Olha o que diz, olha o que diz. Mas tu exaltarás o meu poder como o Aleluia, vírgula, serei ungido com óleo fresco. Davi está dizendo: tu vai me exaltar, mas eu vou ser ungido com óleo. Aleluia. Davi aqui já era rei. Davi aqui tinha
nada. Oh, aleluia! Já era um homem estabilizado. Agora ele vai dizer: eu preciso de óleo fresco. Glória. Porque o óleo vence. Glória a Deus. Os irmãos de essa. Se ficar sem trocar o óleo do carro, vai acontecer o quê? Por quê? O óleo está lá, sim ou não? O óleo está lá, sim ou não? Você anda com o carro. Tem uma quilometragem, o óleo, sim ou não? Aí se passar a quilometragem do óleo, você continua andando. Não, nem aí, vou andar. Daqui a pouco o motor vai. Aí você vai. Travou o motor. Aí você leva para o mecânico no guincho. O mecânico vai olhar, vai tirar o carro, tem assim, olha. Faz vaziar o óleo preto, escuro, borrachudo, já quase virando uma graxa. Aí o mecânico falou: você não troca o óleo do carro, não? Travou o motor. O óleo engrossa, entope o pescador. Eu não sou mecânico, não. Mas eu sei isso aí. Entope a boca do pescador. Não puxa mais o óleo, porque vira uma graxa, uma pasta, entope. O óleo não só para lubrificar os mangaus, as brosinas, as bielas, e o motor bate o pistão lá em cima, atropela as válvulas, para tudo. Por quê? Porque o abençoado não se preocupou de gastar R$120 para trocar o óleo e perdeu um motor que agora vai custar 8 mil para consertar. Mais barato. Vale a pena trocar o óleo? Não? Você pensa que na obra de Deus é assim? Pode falar? Pode. Mesmo que não pudesse falar. Umas pessoas, irmão, que ficam na igreja e acham que é dono da igreja. Porque há 50 anos, amém. Aleluia, Jesus. O testemunho é importante, o passado é importante, é um aprendizado. Mas não se vive do passado. O passado se aprende, se aplica em novidade para o futuro, para o presente e agora. Mas precisa continuar vivendo, porque lá atrás fez e agora não faz mais nada. Não consegue mais ir para a igreja, não consegue mais estar na presença de Deus, não tem ânimo, não tem força para estar no culto, para adorar, para glorificar. O óleo venceu. O motor já está parando. E tem gente que o motor para de vez. Nos ajuda, Senhor. Eu não pensei, irmão, fui eu que fiz alguma coisa? Não, pastor, não foi o senhor. Foi a minha esposa? Não foi muito menos. Foi meus filhos? Não, pastor, a casa do senhor mesmo. Foi a irmã? Não foi. Não foi. Aí, o que foi então? O que o irmão falou? Eu não sei. Aleluia, Jesus. Não tem mais vontade. É um homem. Venceu, botou travou. Aleluia. Glória a Deus. Davi vai dizer: estou aqui reinando. Já se passou tanto tempo. Estabeleci os reinos. Sou um homem segundo o coração de Deus. Mas tem uma coisa, Senhor. Eu quero óleo fresco. Glória a Deus. Amém, Senhor. Eu quero coisa nova. Glória. Eu quero viver mais de nada. Eu quero viver mais de experiência. Eu quero ainda chorar na obra. Eu quero ainda ter o prazer de acordar às 6, às 5, às 7 da manhã para vir no domingo para a escola dominical. Eu quero ainda ter o prazer de chegar no trabalho cansado, moído, como da vontade, irmão, de se jogar na cama e fingir que ninguém me conhece. Mas eu quero ter o prazer, depois de tudo isso, colocar minha vestimenta e vir para o culto de semana para adorar, para glorificar. Aleluia. Eu quero estar envolvido com a igreja. Por
Que o Senhor nos conceda, irmão, essa graça de sairmos daqui com essa palavra em novidade, vivendo uma vida de novidade, que você saia daqui crente, seja abençoado, seja um abençoador, promova o reino de Deus, vista a camisa da igreja, do ministério que você pertence, ajude a tua liderança, ajude o teu pastor, seja bênção dentro da tua casa, seja uma pessoa que traga alegria para a tua casa, seja uma pessoa que traga alegria para a tua família, para o teu esposo, para a tua esposa, seja uma bênção em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Repreenda toda palavra contrária, toda palavra lançada contra a tua vida dentro do teu lar, lá no teu emprego, aonde você passa, não repreenda, não aceite isso. Declare para o mundo espiritual que você recebeu já a unção de Deus, e que você está em paz, que coisa amada, a chuva coisa nova está vindo para a tua vida, coisa nova está vindo para a tua casa, coisa nova está vindo para dentro do teu lar, para os teus negócios, para o teu ministério, para a tua chamada. Coisa nova acontecerá pelo poder de Deus, pela palavra de Deus sobre a tua vida, Senhor, nessa noite, segundo a tua palavra, que nós liberamos com a tua autoridade sobre o auxílio do teu precioso Espírito sobre a tua igreja, a tua noiva, que o Senhor possa fazer não somente ouvir esta palavra, mas ser praticante, que possamos viver, Senhor, esta unção, esta graça, que possamos viver, Senhor, segundo o teu propósito, os teus desígnios, Deus, segundo o poder que há na tua palavra. Pai, repreendo todo o mal, toda seta, todo embaraço, Senhor, caia por terra, seja desfeito, toda obra entregue, encruzilhada na mata virgem, toda obra entregue, Senhor, em qualquer seja, Senhor, veja a oração, vai por terra agora, em nome de Jesus Cristo, sobre as vidas, sobre as casas, Senhor, vai por terra agora, toda maldição contra a tua igreja, contra o teu povo, as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, no nome de Jesus. Que as famílias sejam alcançadas pelo poder da tua mão, pela tua varinha. Guarda-nos do homem mal intencionado, guarda-nos, Senhor, do homem mau, livra do Senhor de toda astúcia do inimigo, que possamos viver uma vida de santidade, que possamos viver uma vida de renúncia, sendo crente, sendo pessoas alegres, convictos da nossa salvação em teu nome. É o meu pedido, continue abençoando a tua igreja, no nome de Jesus de Nazaré, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a paciência de nos ouvir, pastor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Boa essa palavra, irmãos? Amém. Próxima vez que o professor irmão Nélio aqui, ele vai começar a pregar às 7 horas e vai terminar às 9. Que palavra, irmãos? Eu saio daqui identificado por essa palavra. Irmãos, é a unção de Deus que faz isso. É a unção de Deus que move barreiras, move paredes. É a unção de Deus. Por isso que eu falo, os irmãos que estão aqui essa noite, que precisam estar aqui para ser ungido, para ser abençoado. E eu creio. Aleluia! E muitas coisas, através da unção de Deus, nós vamos conseguir esta graça aqui. Deus abençoe a vida da nossa irmã Jéssica. Muito obrigado, querido. Pastor Neto, Deus abençoe a sua vida. Deu a saudade ali da sede regional, mas eu estou aqui, mas faço parte do setor 4, do Vila Popular, e vamos ficar aqui até quando Deus quiser. E eu queria que Deus vai me deixar aqui uns 10 anos, eu tenho que ficar aqui uns 10 anos. Aleluia. Em nome do Senhor vai ser unificado. Irmãos, sexta-feira não teremos culto de ensino, porque começa a festividade das irmãs da sede regional, do ciclo de oração. Eu conto com a presença dos irmãos na sexta, no sábado, e no domingo estaremos aqui na nossa igreja aqui para cultuar a Deus, amém? Quinta-feira, o pastor Paulo mandou mensagem, só está faltando a igreja do Vila Popular comparecer na quinta-feira na semana missionária. Então, conto com a presença dos irmãos, em nome de Jesus, como foi falado aqui, né? Estamos embaixo da unção de Deus. Então, quinta-feira, se Jesus não voltar, estaremos ali na quinta-feira com toda a força, amém? Conto com a presença dos irmãos na quinta-feira lá, em nome de Jesus. Vamos lá, nem que for 3 ou 4, mas vamos lá, em nome de Jesus. E na sexta-feira, eu conto com a presença dos irmãos
na sede regional, sexta e sábado, estaremos ali adorando o nome do Senhor, tá bem? Nosso evangelista estará hoje fazendo oração, e nosso pastor de bispo pela cabeça apostólica. Vamos pela cabeça apostólica, em nome de Jesus. Graças a Deus, oremos assim, Senhor meu Deus, meu Pai. Mais uma vez, Jesus amado, te agradecemos por mais essa oportunidade. Nós somos concedidos, Jesus amado, que está se glorificando sobre nossas vidas. Pai Deus e Pai Santo, agora nos conduza, com segurança do nosso lado, do lado de Deus, nosso Pai. Pai, se dia de amanhã nos considerou, meu Pai, no teu querer que seja debaixo da tua vontade, Pai. Pai Deus e Pai Santo, no nome de Jesus, que te peço e te agradeço. Vamos receber a bênção. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja. Todos digam amém. Glória a Deus, meus irmãos.